Muito bom dia, ou boa tarde, como vi há pouco, a todos. E, antes de mais, em nome da direção da Animeira, do seu Presidente, agradeço e agradecemos, também pessoalmente, naturalmente, o convite para participar nesta reunião, que, pelo nível que tem, quer dos temas, quer dos participantes, eu diria que é algo muito importante no mundo laboral português. Aliás, eu diria que o CIMA já nos habituou a reuniões desta qualidade e que, portanto, já não é uma novidade para nós, mas queria deixar aqui este reconhecimento. Do mesmo modo, para todos, desejo que a estadia em Lisboa seja agradável, uma bonita cidade. À frente voltarei a falar de Lisboa e, naturalmente, também o tempo se associou a estas boas condições. Nessa medida, uma boa estada em Lisboa. O meu tema, eu diria que não tenho nada mais a dizer. Deveria, isso sim, era ouvir toda a sessão, nomeadamente, quer os aspectos teóricos das pessoas que aqui já participaram e do que vi. Portanto, são pessoas que, indiscutivelmente, pensam melhor nestes temas do que eu poderei pensar alguma vez. E, em segundo lugar, têm uma experiência de vida e de negociação que, obviamente, eu nunca virei a ter. Portanto, em suma, a minha intervenção será extremamente breve e, eventualmente, seria completamente dispensável. De todo modo, permitam-me referir o seguinte. Quando se fala na questão quer do diálogo social, quer informação, consulta ou negociação, mas, nomeadamente, na negociação, é evidente que, por vezes, há determinados princípios e pressupostos que, talvez, de tempos a tempos, convém recordar. E convém recordar, nomeadamente, que é aquele que é a base para qualquer trabalho, que é a relação de confiança que terá que existir entre os parceiros sociais. Eu, aliás, achei extremamente curioso este aspecto da apresentação anterior sobre o caso Nokia. Bom, e, digamos, até a prudência com que o apresentador se referiu a esta matéria, porquanto, naturalmente, para perceber que tem uma intervenção direta nesta matéria. Eu diria que isto é um bom exemplo de que, por vezes, entre nós, e não só entre nós, que isto passa em qualquer país, por vezes não há ou acaba por haver factos que podem pôr em causa um processo negocial, precisamente porque falha em determinado momento essa confiança. Também poderíamos falar aqui sobre a questão dos objetivos da negociação de hoje em dia. Eu diria que sobre o quadro jurídico, talvez por ser jurista, não sei, o quadro jurídico hoje está completo. O ter de participar na União Europeia pressupõe todo um conjunto de adaptações de legislação, de princípios, de regras democráticas. Recordamos que, por exemplo, no âmbito estritamente de negociação ou da liberdade sindical, está reconhecida na Carta dos Direitos Fundamentais das Nações Unidas. A OIT, desde sempre, as convenções, as recomendações, criaram um quadro normativo que naturalmente, depois acabou por ser transposto no âmbito da União Europeia e também nos próprios Estados. Portanto, o quadro jurídico, creio que está, obviamente, que haverá aperfeiçoamentos e o direito é uma evolução contínua. Aliás, há alguém que diz que o direito é o mundo da perfeição. Porquê? Porque a aplicação do direito pressupõe uma norma perfeita a um determinado contexto imperfeito. Bom, portanto, independentemente da própria evolução que se vier a concretizar no futuro, por exemplo, a Sra. Chantal referiu a falta do enquadramento jurídico também sobre a questão das próprias negociações, mas, de base, eu diria que o enquadramento está feito. E que o mais importante, que por vezes se nota no âmbito da negociação, já não é uma questão de fundamentação dos direitos, é a concretização dos direitos no âmbito da negociação. Tanto assim que o próprio modelo de negociação laboral, falando em abstrato, ou social, talvez até possa ser mais preciso,
tem servido de modelo para outros ramos do direito. Por exemplo, ultrapassar conflitos. Hoje, na área das câmaras de comércio, as arbitragens, quer nacionais, quer internacionais, os compromissos que são alcançados, foram beber muito à experiência global. E eu diria que continuam a basear-se muito na experiência global. Naturalmente que, eu referi há pouco, o pressuposto que é a questão da confiança, há outros princípios que também estão permanentes, nomeadamente a boa-fé e a lealdade. Agora, um dos aspectos que entra diretamente na nossa matéria, eu creio que é discutível e está com estes relacionados. Só pode haver boa-fé negocial e lealdade se houver informação. Se porventura alguém está a negociar com outra parte que, entre aspas, no escuro, não pode haver uma negociação justa, não pode haver uma negociação adequada. E nessa medida, portanto, são os aspectos que eu consideraria e faria só essa referência. Sobre a própria evolução do diálogo social, o Sr. Jair já referiu, e eu só complementaria, se permitisse, que, no fundo, do diálogo social, as três fases porque já passou, ou seja, e aqueles que, como eu também, já acompanharam toda esta evolução, e quando digo três fases, portanto, a primeira que foi de Jacques Delors, que normalmente é marcada entre 85 e 91, portanto, foi as declarações políticas, portanto, foi, digamos, que nós dizemos em Portugal, a pedra no chá. Eu lembro-me as dúvidas que na altura se lançaram sobre o que é que seriam estes princípios de diálogo social, as reuniões de Valduchesse, etc., e tudo aquilo que se seguiu. Depois a outra fase, normalmente estabelecida entre 91 e 2000, que já é uma fase dos acordos quadro, portanto, é uma fase extremamente importante. Todos sabemos que a parte sindical nunca gostou que esses acordos quadro ficassem numa lógica de diretivas, a defesa era que ficassem num regulamento, porquanto assim seriam diretamente impostos aos Estados-membros, enquanto que na diretiva ainda havia uma fase de transposição sobre esta matéria. Contudo, eu creio que a realidade veio demonstrar que talvez tenha sido de uma forma adequada e não foi pela não utilização desse instrumento jurídico comunitário que não deixaram de ser aplicadas as diretivas no espaço da União Europeia. A fase que depois seguiu, essa, como sabem, portanto, um grande marco é o Tratado de Lisboa. Por isso, há pouco eu estaria a falar de Lisboa, precisamente porque é indiscutível que é um aspecto que acho que nos deixa com bastante orgulho, que a cidade de Lisboa ficou associada, no âmbito laboral, a um aprofundamento dos direitos sociais, nomeadamente pela inclusão da Carta dos Direitos Fundamentais enquanto um tratado de todo qualquer. Portanto, e esse aprofundamento, eu creio que é aquilo que vivemos hoje e está mais que estabelecido. Ainda sobre a negociação coletiva, e dentro desta linha que tem estado, ou pelo menos tentado transmitir, encaramos a negociação coletiva não exclusivamente a formação jurídica contratual ou talvez uma forma de resolução de conflitos ou inclusivamente de relações, a criação de direitos e obrigações para ambas as partes. Todos sabemos que a negociação coletiva tem outros efeitos e que ultrapassam desde logo os negociadores e inclusivamente o próprio contrato, a convenção coletiva, ou a designação que vier a ter, acordo de empresa, porquanto tem implicações de natureza política, económica e social. Também fazendo um pouco o apelo, como o Sr. Jair fez aos anos que já cá andamos, eu poderei comprovar isto no setor onde trabalho e no qual temos o CIMA como sindicato interlocutor. Portanto, o setor que eu represento está ligado a fabricantes de material elétrico e eletrónico. Ou seja, é um setor que, sinteticamente, poderemos dizer, há uma evolução rápida
na produção, tem uma lógica de mundialização, a inovação tecnológica é permanente. Como sabem, por exemplo, a Bosch, por dia, apresenta 14 patentes, dia útil, em média, 14 patentes. Portanto, creio que é um bom exemplo do papel deste setor. Implica acréscimos de produtividade, contudo está sujeito a flutuações de preços e a largas exigências em matéria de qualificações. Obviamente que tem uma influência direta no crescimento mundial, na competitividade e decisões relativas aos investimentos. É curioso que quando se fala desta questão de mudanças de empresas, negociações, comitês europeus, etc., acaba por haver alguns casos paradigmáticos ligados a este setor. Eu diria que não é por acaso. Mas, portanto, é este setor que em Portugal tem alguma expressão, inclusivamente por existência de uma mão de obra qualificada que permite a instalação de algumas empresas. Em 1996, tinha um contrato coletivo que tinha sido negociado em 1975. Não é engano. 1975. Era esse contrato que figurava em 1996. Tudo porque, é a grande pergunta que poderá ser feita, mas se as pessoas achavam que estava ultrapassado, que estava, porque é que não negociava um novo contrato? A lei impedia. E nessa medida, indo inclusivamente contra os parâmetros legais da época, o SINA negociou com a ANIME, que é a Associação Patronal Representativa do Setor, um contrato coletivo que foi inovador nessa altura. Foi inovador. Não só para o setor, como podem calcular, em 1996, no contrato coletivo falava-se, no âmbito da informática, dos perfuradores de cartões, algo que já estava no museu. E quanto à organização do tempo de trabalho, outras questões, estava na mesma linha. O SINA fez essa negociação com coragem, indo contra tudo e contra todos, mas reconhecendo que era bom para o setor e era uma necessidade até nacional. Mas não ficava por aí. Em 2006, os tempos foram mudando, e em 2006 voltou a ser renegociado com o SINA um novo contrato coletivo que muito nos orgulha. E porquê? Porque não se limitou a regular as relações entre o setor. Serviu de base à legislação laboral que depois veio a ser publicada em Portugal. Em 2003 havia o Código de Trabalho, que tinha sido publicado em 2003, houve esta alteração em 2006, e pela razoabilidade do seu conteúdo, em 2009 há uma alteração do Código de Trabalho que foi beber as grandes alterações a este acordo que tinha sido celebrado entre o SINA, a ANIME e outros sindicatos do setor. Em suma, não queria prolongar mais a minha intervenção e apenas concluir com o mesmo sentido que a OIT coloca na noção de diálogo social. Ou seja, o diálogo social são todas as formas de troca de informações, de consultas e negociação coletiva. E podem incidir sobre todas as questões de interesse comum. Nessa medida, desejo uma continuação de um bom dia e muito obrigado pela vossa presença.